O governo federal anunciou ontem o aumento do déficit primário. A Aline Becht está por dentro, traz as informações ao vivo para a gente, direto de Brasília. Oi, Aline. Olá, tudo bem, Soraya? Exatamente. E existem duas coisas que aconteceram e que foram divulgadas nesse relatório primário, né? A primeira delas foi a queda nas receitas, ou seja, uma queda de arrecadação por parte do governo federal. Houve uma redução de 41 bi nas receitas líquidas em relação ao valor que estava previsto no orçamento de 2025. E ontem mesmo a equipe econômica e até o ministro Fernando Haddad disse que houve ali uma compensação insuficiente da desoneração da folha de pagamento. Então, portanto, esse projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, ele teve uma arrecadação menor do que aquela prevista pelo governo federal inicialmente, e também a retirada de receitas extraordinárias que estavam previstas anteriormente. Por outro lado, houve um aumento das despesas obrigatórias, né? Então, houve um acréscimo de 36 bi, quase 37 bi nessas despesas obrigatórias, incluindo a Previdência Social. Então, teve uma alta de aposentadorias que somaram 16 bi, também créditos extraordinários que foram encaminhados para o Rio Grande do Sul no valor de 7 bi e o benefício de prestação continuada, o BPC, no valor de 2,8 bi. Eu destaco a vocês que esse aumento das despesas obrigatórias, ele tem um limite, ele tem um teto dentro do orçamento. Esse teto é de 2,5%, ou seja, o governo acabou ficando acima desses 2,5%, e aí por isso foram necessárias medidas de contingenciamento que foram anunciadas ontem pelo ministro Fernando Haddad. E também existe um outro ponto que são os precatórios. Esses precatórios, eles estavam fora da meta do governo federal até 2026 em relação ao fiscal, né, à economia, porque havia sido firmado um acordo com o Supremo Tribunal Federal de que essa pauta dos precatórios, elas seriam incluídas no fiscal no ano de 2026. Mas nessa estimativa de déficit que foi exposta ontem pelo Ministério da Fazenda, a equipe já trouxe aí essa estimativa, incluindo os precatórios, e aí somaram 97 bilhões em déficit primário nesse relatório bimestral apresentado ontem pela Secretaria Econômica do Ministério da Fazenda. Se a gente tira o pagamento de precatórios, que no caso os precatórios são dívidas judiciais do Supremo Tribunal Federal, que o governo federal é obrigado a pagar. Se a gente tira esse valor dos precatórios de 97 bilhões, a gente tem um déficit que cai para 51 bilhões. E aí, relembrando a vocês, ontem o governo federal anunciou esse congelamento de 31,3 bi para poder tentar manter ali a média fiscal e cumprir a responsabilidade fiscal. Então foi anunciado um contingenciamento de 20 bi, e esse contingenciamento, ele é justamente quando essa arrecadação ela é menor do que aquela prevista, e um bloqueio de 10 bi nos gastos discricionários. Esse bloqueio de 10 bi foi por conta desse aumento das despesas obrigatórias. Então, somando esses 20 bi e 10 bi, dá os 31,3 bi. Destaco a vocês ainda que é uma forma do governo federal de cumprir o orçamento de 2025 e cumprir com essa responsabilidade fiscal também prevista no orçamento de 2025. Mas o fato é que, junto com o pagamento de precatórios, o governo registra um déficit primário no valor de 97 bilhões de reais. E aí a gente segue por aqui acompanhando essas medidas anunciadas. O ministro Fernando Haddad falou agora há pouco também sobre o recuo em relação ao IOF. Então, todas são medidas que entram aí nessa tentativa de arrecadação e nessa tentativa de diminuir essas despesas obrigatórias que vem crescendo constantemente. Eu volto com você, Soraya. Obrigada, Aline, pelas suas informações. Deixa eu chamar novamente os nossos comentaristas. Hoje conosco a Deise Ciocari e também o Cristiano Vilela. Deise, essas informações que a Aline traz, né, tem tudo a ver com o que a gente estava falando, com o que o Haddad acabou de falar hoje pela manhã, e faz a gente pensar, o arcabouço está sendo cumprido na prática ou o governo está tendo que fazer esses bloqueios técnicos, né, ao passar do tempo? Não, Soraya, o arcabouço virou um enfeite, né? O governo finge que obedece ali, mas aí está toda hora revisando a meta, toda hora revisando o arcabouço, ou prometendo que depois vai se cumprir, mas virou um simples enfeite, né? E aí tem uma coisa que chama muito a atenção, né? O governo prometeu
pasmem, déficit zero, e o rombo agora é de 97 bilhões. Assim, é uma coisa que simplesmente não faz sentido nenhum, né? E aí o motivo não é surpresa, né? Porque esse governo, ele gasta demais e aí voltamos à pauta anterior e planeja de menos. Não tem nem planejamento, né? Mas é uma coisa que beira o absurdo, né? Você prometer um déficit zero e aí ter um rombo de 97 bi, assim, eu acho que nem se você inventasse essa história, ela seria plausível, né? E aí ainda o governo segue com essa história de prometer gastos com o investimento social. Da onde que vai tirar o dinheiro? Não tem planejamento, não tem metodologia. Então, o que está ficando claro é que, em primeiro lugar, como a Soraya falou aqui, arcabouço fiscal não existe mais e é um jogo que acaba minando a confiança tanto da sociedade, dos investidores, do mercado e está mostrando cada vez mais que a economia brasileira ela é feita no improviso. Ô Vilela, a Deise mais cedo falou numa bomba para o futuro governo aqui do Brasil. E quando a gente observa esse tipo de informação e esse desequilíbrio, a impressão que dá é essa mesmo. Ou seja, se está ruim agora, imagine para um futuro governo, não? Exatamente, aquela máxima de tiririca, pior que tá não fica, pode ficar sim, porque justamente as medidas equivocadas que são praticadas nesse momento, elas acabam reverberando no momento futuro. E o próximo governo, tudo indica que vai de fato pegar uma situação bastante difícil, vai pegar um abacaxi difícil de descascar. E o que se vê ao longo desses 2 anos e meio do atual governo, ele é um certo negacionismo. Quando a gente vê um cenário como esse, onde um déficit que era para ser zero, ele ultrapassa um número de 90 bilhões de reais, um número extremamente alto, nós vemos, por outro lado, o governo anunciando medidas que vão impactar ainda mais no gasto público, como, por exemplo, SMP, que gera uma série de isenções na taxa de energia elétrica. É evidente que as políticas sociais devem ser feitas, o gasto social deve ser prestigiado, mas isso não pode ser feito a qualquer custo, especialmente com o objetivo de um viés eleitoral. Isso deve ser construído de uma forma racional, cortando despesas do governo. Mas o que se vê, infelizmente, é um incremento cada vez maior nas despesas e que, por vezes, a única medida que o governo acaba procurando fazer para se contrapor a isso, ele vai justamente no sentido da criação de mais impostos, estrangulando ainda mais a atividade produtiva no Brasil.